Paulo, e nós vemos cada vez mais a sociedade no geral fazer uma correlação direta entre saúde e meio ambiente. Isso me remete que o senhor tem justamente enfatizado a interdependência entre a saúde e o meio ambiente. Como acha que podemos fortalecer este vínculo nas políticas públicas? Bom, o conhecimento de que a saúde está relacionada ao meio ambiente é antigo. Antigamente a gente atribuía isso a deuses, né? Era a influência de um deus, né? Você vê que até a medicina antiga ela morava em templos, né? Eram templos de cura. Mas a partir de que as cidades cresceram, você viu que o saneamento, né, intuitivamente, aquele odor que exalava das cidades, podiam fazer a proliferação de mosquitos. Aí vinham as doenças transmitidas por mosquitos, do qual a malária foi um exemplo típico, né? Aí começa a ter cólera, diarreias, né? Começa a ter as doenças de transmissão interpessoal começaram a acontecer. Tinha também a invasão de roedores, os ratos, que traziam consigo a peste bubônica, que devastava. E esse conhecimento fez com que criasse esse movimento sanitário, o sanitarismo. Então, o urbanismo e o planejamento urbano, ele é fruto das doenças, do movimento sanitário. E tinha até um pouco de autoritarismo nisso, porque quando chegava um navio, né, pela Rota da Seda, em Veneza ou Valência, no Mediterrâneo, se punha uma quarentena. Então as pessoas não podiam descer do navio. 40 dias, que não tinha nada de científico, era simplesmente 40 anos que os judeus vagaram no deserto, 40 dias que Jesus foi tentado pelo demônio. Então se colocou esse número mágico, se emparedava pessoas para que elas, quando estavam com peste bubônica, para elas não saírem. Enfim, havia um quê de autoritário, né, na liberdade de ir e vir, né? Até recentemente no Brasil, com a revolta da vacina no Rio de Janeiro, com Oswaldo Cruz, que tinha um projeto de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro, que ainda tinha o casario colonial da chegada da corte portuguesa, se resolveu transformar o Rio de Janeiro numa cidade francesa e se pôs abaixo aquele casario. Também se queria acabar com a varíola que graçava no Rio, né? E com isso as pessoas perdiam a casa e ainda tinham que tomar injeção. Bom, aí foi a revolta da vacina e que cria um fenômeno interessante, né? Muitos dos que foram desalojados das suas casas eram ex-combatentes de Canudos, que foram para Canudos, voltou-se, prometeu-se para ele um pedaço de terra para eles e uma pensão do exército. Não aconteceu nenhuma das duas coisas. E eles foram morar nos morros. E nos morros que muito se assemelhavam ao morro que tem na entrada do arraial de Canudos, que era um dos pontos quase que inexpugnáveis, né, que derrotaram o exército brasileiro várias vezes, atiradores ali, e se criava mandioca brava. Mandioca brava, no dialeto local, era favela. Uhum. E aí vão morar como moravam as pessoas do morro da favela. E se criou, então, uma desigualdade social. Então, e hoje a gente sabe que meio ambiente não é só para febres, não é só para chuva torrencial que junta no lixo e transmite mosquito. O meio ambiente está nas ilhas de calor, está na poluição do ar, que faz com que a gente fume um pouco sem querer, está nos períodos de seca, que reduz a qualidade e quantidade dos alimentos, está no saneamento, né, que a gente vê de vez em quando no litoral, tem epidemias de diarreia, porque o encanamento de distribuição de água tem furos. Quando diminui a pressão da água, em vez de sair a água e se perder, você chupa o que está do lado. Então você trata no ponto de abastecimento e contamina ao longo da distribuição. Então, eu diria que hoje o saneamento e as condições, né? Existe também a proximidade de algumas doenças infecciosas, como por exemplo a leishmaniose, que acontecia só em florestas, né? Agora ela passou como hospedeiro do cachorro urbano.
e você começa a ter então novos reservatórios que não fossem só animais silvestres. A febre amarela, que voltou recentemente no Brasil, na região sudeste, ela é fruto do desmatamento e os macacos, no sentido de procurar, o macaco é um grande reservatório da febre amarela, começou a procurar comida perto das cidades e usou então esses corredores, né, ao longo das rodovias, para atravessar, por exemplo, a Serra da Cantareira. Foi a primeira vez que a febre amarela chega pela zona norte de São Paulo e não pela região que era perto do Mato Grosso. Com isso a gente se surpreendeu com isso, né? Enfim, fora as chuvas, né? As chuvas e inundação, a gente conta aqueles que perderam coisas ou que se afogaram, sim, ou que teve deslizamento. Mas você vai ter um surto de leptospirose 15 a 20 dias depois, você vai ter hepatite ao redor de 2 a 3 meses depois, e vem as doenças mentais. Porque quem perdeu o que construiu, quem que a água levou embora todas as economias e tem que mudar, não sabe como vai se reconstruir, não deve fazer bem para a saúde mental. Depressão e ansiedade são muito importantes. Eu vi que você fez uma conexão legal aí entre o meio ambiente e também entre a saúde, né? Mas hoje, em sua opinião, o que seria mais urgente? A ação para combater as mudanças climáticas ou a melhoria da infraestrutura de saúde para lidar com os impactos já em curso? Nós sabemos que tudo é importante, na verdade, e um complementa o outro, né? Mas se fosse para focar em um ponto, primeiramente. Primeiro eu começaria na infraestrutura urbana, não tenho dúvida. Eu corrigiria os erros de ocupação de solo, das marcas. É difícil, hein? Custa dinheiro. Tentaria dar incentivos, né? Em vez de você fazer piscinão num lugar só, eu daria incentivo de IPTU para quem fizesse piscininhas nas suas próprias casas, tanto para diminuir o uso de água, também para evitar a drenagem. Quer dizer, muitas piscininhas talvez fosse mais barato do que um piscinão. Eu teria que realocar pessoas, porque você tem regiões de São Paulo que estão na calha de rio ou abaixo da calha do rio, que vai inundar todo ano, só que está chovendo mais, vai inundar mais e mais áreas vão ser afetadas. Então, e as mudanças de clima vai depender de acordo do clima global, vai depender de acordos globais, que estão enrolando desde da COP, desde 90, porque não é consenso, né? Então tem grupos econômicos muito interessantes. Mas em nível de prefeitura, um prefeito consegue fazer muita coisa, porque é o prefeito que regula o transporte, é o prefeito e a Câmara Municipal que regulam o plano diretor para onde a cidade vai crescer, que podem determinar então a construção de moradia das pessoas que moram na periferia, em lugares insalubres, e reocupar prédios do centro que estão abandonados, né, à espera de especulação imobiliária. Enfim, existem formas de você inclusive envolver a iniciativa privada através de incentivos, porque o governo não vai ter dinheiro para fazer tudo isso. Então, sei lá, no código, no Estatuto das Cidades ou no plano diretor, você pode embutir termos de concessão, na concessão onerosa. Você vai construir um prédio no centro, vai ter um retrofit, mas você pode fazer um que seja aqueles fretes caros que você paga uma fortuna do metro quadrado, além de moradia de trabalhadores que não têm que se deslocar a longa distância, né? E acho que tem conta para fazer isso, acho que tem sinalizações para fazer isso. E depende muito de acertos, né, entre grupos que são... e esse é o desafio da cidade. A cidade tem energia para propor ideias boas e também para conflito, para litigância. Quem vai ocupar a rua? Vai ser na mobilidade, vai ser pneu, vai ser trilho, vai ser pedestre. Depois, se for pneu, que combustível vai usar? Uhum. Então, sabe, você tem todas essas discussões envolvem grandes grupos econômicos e grandes interesses. E por isso que você precisa de P maiúsculo, né? O prefeito, ele tem que ser o médico da cidade. Ele tem que cuidar do corpo de uma senhora, no caso de São Paulo, que é uma senhora de 470 anos, que ficou obesa porque cresceu mais do que a estrutura que tem trombose arterial por trombos veiculares de 4 rodas, que não tem circulação, que tem diarreia aquosa para os rios, que desidrata quando
não chove, que faz edema e inunda, que usa energia de forma perdulária, através de um sistema de mobilidade maluco, e que tem também, eu diria, Alzheimer dos neurônios dirigentes, porque eles esquecem tanto o que foi feito de bom na administração anterior, você não tem continuidade das políticas, ou mesmo o que prometeram na campanha. Você comentou sobre a COP, a gente vai ter a COP30 agora em novembro em Belém do Pará, né? Quais são suas expectativas? O que você acha que após a COP a gente pode ter soluções efetivas no Brasil? Eu acho que a COP vai ser a mesma, um conflito de discurso com poucas ações. Mas eu acho que a sociedade já está mais conscientizada a respeito dos problemas. Quer dizer, a pressão da sociedade para que aquilo que foi discutido na COP aconteça vai melhorar. Vai melhorar porque a consciência ambiental e a sua relação com a saúde planetária e com a saúde humana melhorou, como também a natureza tem dado uns PowerPoints muito bons, né, de demonstração, né, incêndio quando não tinha, inundação quando não tinha, chuvas torrenciais, deslizamentos. Então eu acho que com isso você cria um momento político de que autorize os governantes locais a tomarem medidas que os grandes acordos internacionais não vão ter. Eu espero que se associem às grandes cidades do mundo, né, porque essas cidades concentram uma grande proporção da população mundial e se você reduzir a demanda das cidades, você vai reduzir isso bastante. Em São Paulo você tem, no Brasil você tem mais da metade da população vivendo em 15 regiões metropolitanas. Se houvesse uma associação das regiões metropolitanas para tomar medidas com indicadores, talvez você pudesse ajudar bastante. E existe alguma solução que o senhor veja como promissora para mitigar os impactos das mudanças climáticas na saúde pública? Alguma coisa que queira sugerir? Eu vejo duas coisas. Primeiro, que a tecnologia não vai ser só tecnologia, mas a tecnologia está evoluindo, produção de novas formas de energia, e está também tendo uma mudança comportamental. Acho que todo mundo hoje vê que um jovem já não tem o apego que tinha ao carro, por exemplo. Né? E você vê que antigamente as habitações, o valor delas era dependente do número de quartos e número de vagas na garagem, não importa onde elas estivessem. Agora não, agora a proximidade de meio de transporte coletivo passa a ser um valor grande, a proximidade de um parque passa a agregar valor. Então no momento que você coloca, desculpa como o médico está falando de dinheiro, mas se não colocar dinheiro não vai rolar, não vai ser. Senão você vai estar tendo aquele discurso, como foi dito, que você é romântico, você fica abraçando árvore, anda com guirlanda de flores na cabeça, uma bata branca e escuta os discos da Mercedes Sosa. Não, gente, você tem que fazer conta. E tem que premiar os produtores agrícolas, industriais, que tomam a medida certa. Você não tem que punir só os que estão. Você tem que, além de punir quem está errado, que já está difícil, você tem que premiar aqueles que fazem certo. O senhor vê algum avanço nas políticas públicas de saúde no Brasil que integrem melhor as questões ambientais? E em cima disso, há algum país que é referência mundial neste quesito? Um país com as características do nosso eu não vejo, mas tem experiências isoladas de cidades, tanto do Brasil, Curitiba teve, algumas cidades médias no interior de São Paulo, como Sorocaba, Campinas, Jundiaí, tiveram. Alguns bairros da cidade de São Paulo fizeram isso a partir de um movimento de baixo. Comunidades carentes como favelas, né, no vácuo, tomaram iniciativas de sustentabilidade importantes que podiam ser aproveitadas. Você pode citar uma ação efetiva que foi feita, por exemplo? Favela da Maré e telhados verdes e produção local de alimentos. Legal. Né? As comunidades, por exemplo, de Paraisópolis, que durante a Covid, na distribuição chega a caixa de alimento e como é que você transforma em quentinha? Como é que você faz máscara quando as pessoas não têm dinheiro para comprar máscara? Como é que você faz uma oficina? Como é que você faz, dá apoio aos que estão doentes e não podem sair? Então, eu acho que nesse sentido, esse que é a beleza da cidade. Você vê, por exemplo, a arte convencional, os museus, as coisas são caras ou longe de onde a pessoa vai. Mas se você for ver um lugar que tem arte popular, é a periferia de São Paulo.
Quer dizer, isso mostra que as cidades não vão morrer, elas vão sobreviver, e a minha única dúvida é se isso vai ocorrer num tempo adequado ou se a gente vai conseguir fazer com que os benefícios das novas tecnologias funcionem para todos e não somente para quem pode pagar por elas. Para encerrarmos essa excelente entrevista, qual mensagem você, Paulo, gostaria de deixar em relação ao futuro da saúde pública e das questões ambientais? O que precisa mudar urgentemente para alcançarmos um futuro mais saudável e sustentável? Bom, a mensagem que eu queria deixar é, primeiro, que já existe muito conhecimento suficiente para você saber o que tem que fazer. Então, a ciência de um lado falou, acontece isso, as consequências são essas, e para reduzir é isso. Falta agora implementar, bom, já que eu sei o que funciona, como é que eu faço isso que funciona funcionar? Né? Esse é o caminho que está sendo direcionado pelas agências de fomento científico, que você não adianta só publicar numa revista, você tem que interagir, e tem uma coisa que chama de ciência de inovação e implementação. Como é que você faz acontecer certas coisas? Porque no mundo físico, científico, se eu pegar uma pedra e jogar no chão, ela vai cair. No mundo político, eu não sei se essa pedra cai. São muitas variáveis que a gente não está acostumado a lidar. Então, mas tem gente que vai ter que estudar como é que funciona isso. A segunda coisa, eu não queria transmitir digamos, as frustrações da minha geração. Eu vou lembrar que eu vi Woodstock com 14 anos na televisão, e a gente imaginava em 68, né, que eu comecei a ter a minha adolescência, entrando na adolescência, que a gente ia entregar um mundo melhor. Teve a coisa da guerra do Vietnã, a primavera de Paris, e como não aconteceu, né, a gente fica um monte de velho rabugento, dizendo que não vai dar certo e furando bola de criança que cai no quintal. Né. Eu acho que não, eu acho que objetivamente certos temas que não eram discutidos estão sendo discutidos com muito mais frequência, foram incorporados ao veículo escolar, e vocês vão ter, essa nova geração é a que carrega a esperança de fazer o mundo mudar com mais ferramentas do que a nossa tinha. Então, dizendo que o mundo não vai desaparecer, nem nossa espécie, mas por causa que durante a evolução nós tivemos esse cabeção e essas múltiplas possibilidades de conexões. E a criatividade humana e o engenho humano são minha esperança no futuro. Talvez eu não veja, com certeza eu não verei, mas eu espero que meus netos vejam.